Muito bem, vamos então, nesse segundo vídeo, trabalhar a questão da chegada dos portugueses ao Brasil, como eu falei com vocês na aula anterior, que eu acabei de fechar aqui com vocês. Como que foi essa chegada dos portugueses ao Brasil e o que vai ser feito aqui nos primeiros anos da colonização brasileira, que é o assunto que nós vamos tratar aqui. Muito bem. Como Portugal tinha herdado, então, aquele território, pela divisão do mundo, pelo Tratado de Tordesilhas, o território brasileiro ficou, então, para os portugueses. Aí, no ano de 1500, o governo de Portugal montou uma expedição, comandada por um cara chamado Pedro Álvares Cabral, essa história que todos nós conhecemos, e mandou para tomar conta do território brasileiro, para tomar posse, na verdade, do território brasileiro. Cabral, então, desembarcou, como todos nós sabemos, no dia 22 de abril de 1500, onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Ali, fez as bases, os primeiros contatos com os índios, celebrou a primeira missa e deu continuidade à sua viagem às Índias. Só que deixou aqui no Brasil alguns portugueses para aprender a língua dos índios, para ter o primeiro contato com a terra. Tudo isso fez, então, que o Brasil passa a ser, então, um domínio português a partir de 1500. E aí, qual que é a questão? Como aparece aí nessa imagem belíssima, nesse quadro belíssimo, a chegada dos portugueses, os primeiros contatos com os índios, que foi um contato de estranhamento, tá, gente? A gente tem que perceber que eram povos muito diferentes, com culturas diferentes, houve sim um estranhamento inicial das diferenças de língua, toda essa questão estava presente no Brasil. Só que os portugueses conseguiram ao longo do tempo esse contato com os índios para iniciar o processo de colonização. E como que foi essa colonização? O que foi o Brasil nos primeiros anos? Ora, o Brasil, em todo o Nordeste, até basicamente a região do Rio de Janeiro, possuía uma árvore chamada de pau-brasil, que vai dar nome ao nosso território, inclusive, que era de grande interesse português. E os portugueses vão fazer o que, então, nesses primeiros anos? Vão basicamente explorar, nos primeiros 30 anos, explorar o pau-brasil. Os portugueses estavam muito envolvidos com a retirada das especiarias da Ásia, como eu falei com vocês na aula anterior, a retirada do noz moscada, sal, pimenta da Índia e da China, que eram produtos muito mais lucrativos. Mas eles também não queriam perder esse território brasileiro, não queriam fazer com que esse território não desse lucro. Resultado, iniciaram então a retirada da madeira, conhecida como pau-brasil. Não sei se vocês sabem, mas é chamado de pau-brasil porque o interior da madeira, o que a gente chama do cerne da madeira, é muito vermelho e parecido com brasa, por isso pau-brasil. Essa é a razão. E esse produto ele tinha um valor, ele tinha uma aceitação na Europa, uma aceitação em diversos países do mundo, principalmente para tingir tecidos, certo? Então ele vai ser usado nesse primeiro ano. Nesses primeiros anos, o Brasil vai ser devastado a sua mata, que nós chamamos de Mata Atlântica, justamente com o objetivo da retirada dessa madeira. Para quê? Para tingir tecidos. Mas o pau-brasil também é uma árvore resistente à água e era bastante usada para fazer navios. Então tinha várias funções também, essa madeira que era retirada daqui. E o Brasil, então, vai passar a ser o grande produtor nos primeiros anos de pau-brasil. Agora, como que era feito esse trabalho? Se tínhamos poucos portugueses aqui, se tínhamos ainda uma mão de obra bastante deficiente no Brasil. Esse trabalho vai ser todo feito pelos índios. Os índios vão ser os grandes exploradores do pau-brasil. Os portugueses chegaram, fizeram contato com os índios, trouxeram ferramentas, entregaram para os índios e utilizou uma parceria. Os índios não eram, nesse momento aqui, eles não eram escravos ainda, eles só vão ser escravizados um pouco depois. Nesses primeiros 30 anos, os índios trabalharam de forma voluntária, ganhando presente dos portugueses. Esse modelo de trabalho nós chamamos de escambo, tá, gente? Escambo é a troca do trabalho indígena pela madeira cortada. O índio não só cortava madeira, tá, gente? Ele cortava, ele empilhava e carregava os navios. Os portugueses só tinham o trabalho de chegar aqui, colocar essas madeiras no navio e levar para Portugal, levar para a Europa e vender lá. Então todo esse trabalho foi feito inicialmente pelos índios, com o apoio dos portugueses que davam as ferramentas para que houvesse esse corte.
E o sistema de trabalho, então, ainda não era escravista. Era o sistema de trabalho, né, que nós conhecemos como escambo. Era baseado na troca. No início, até que essa questão do convívio com os portugueses não era tão ruim. Havia algumas diferenças, mas ainda os índios conseguiam relacionar com os portugueses. Somente depois, com o início da escravização dos índios, é que vão surgir os primeiros grandes problemas, as primeiras grandes guerras entre indígenas e portugueses. Só que isso é assunto de uma outra aula que falaremos depois. Um abraço a todos e até a próxima.